Então hoje as duas leituras falam da presença de Deus, presença de Jesus. Então vimos na primeira leitura do profeta Amós, como que quando o povo de Israel, o povo de Deus, começou a se distanciar de Deus, não seguiam mais o seu mandamento, não andavam mais na presença de Deus, deixaram de praticar o bem, e aí se entregaram, muitos reis, a uma vida totalmente fora do projeto de Deus. E aí eles foram cada vez mais sendo dominados por outros reinos, foram destruídos, foram mortos, expulsos. Aí a gente ouviu nas leituras anteriores as consequências dos desastres, que aconteceram, N desastres com este povo. Mas ficou aqui, fala um resto de Israel, uma porção do povo que ficou fiel a Deus, que escutou a sua palavra e que procurou caminhar. O povo simples, os pobres, os trabalhadores, esses ficaram fiel ao Senhor. E agora a leitura, o profeta diz, agora vou começar a reconstrução. Foi tudo destruído, mas essa porção que ficou fiel ao Senhor, ele vai começar agora um processo de reconstruir. Agregar, chamar outros povos semelhantes e reconstruir Jerusalém, reconstruir esse povo. Então a gente vê que não é distante também do nosso povo, do nosso tempo, da nossa realidade. Quando nos distanciamos do Senhor, distanciamos do seu mandamento, distanciamos do bem, do amor, da justiça, da verdade, então tudo começa a se destruir, tudo começa a se desmoronar. E quando voltamos, é visível, na vida de cada uma de vocês, de cada um que vocês estão nos acompanhando, nas nossas comunidades, fazendas masculina, feminina, e também cada um que você está acompanhando aí, como fiel, como pessoa de fé, já sabe na história da sua vida pessoal também, quando se distanciou de Deus, como as coisas começaram a se desmoronar. E quando de fato realmente voltou de coração sincero para o Senhor, encontrou força, encontrou sentido e tudo começa de novo a se reconstruir. E uma das atitudes de reconstrução se chama a reconciliação. Porque aí entra o perdão, entra a reconciliação, a família, por exemplo, quando se desmorona, mas quando alguém na família diz, não podemos viver assim, não podemos fazer assim, e vamos começar, e começa um processo de perdão, de reconciliação, e aí consequentemente se recompõe os vínculos, a família depois se estabiliza também materialmente, emocionalmente, fisicamente, e tudo se restabelece. Então é sempre um processo quando a gente se distancia do núcleo, quando se distanciamos do amor, quando nos distanciamos de Deus. Por isso as leituras hoje nos ajudam nesse sentido. Que movimento eu estou fazendo na minha vida, no meu interior? Estou me distanciando, deixando o mundo, as coisas, o material, o ter, o poder, o prazer, todas essas coisas tomar conta do meu coração e deixando Deus em segundo plano? Ou eu devo sempre manter aquilo que é o essencial, aquilo que realmente traz sentido, que dá força, e depois as outras coisas teremos como acréscimo, como promete Jesus, como filho e filha, para vivermos dignamente. Então, a leitura nos ajuda a gente a organizar a nossa escala de valores. O que é essencial, o que é importante, o que dá sentido. Outro dia eu estava conversando com um grupo de formação e eles fizeram uma pergunta, um dos países em que assim, Deus foi tirado, em certas épocas ou até hoje, que proclama ser bem laico, tudo, como é que a fazenda funciona lá? Eu disse, funciona do mesmo jeito que aqui. A gente oferece Deus, oferece a palavra de Deus, oferece os sacramentos da igreja, oferece viver o amor. E muitos dos rapazes e moças também que vêm dessa realidade, de uma vida laica que nem conhecia Jesus,
começa a conhecer, começa a se interessar, muitos pedem o sacramento, se recompõem e transmite isso também. E aí a família também começa a voltar para Deus, porque viu a reconstrução da vida, a renovação, a mudança do seu filho e de sua filha. Então a gente vê como esse fenômeno é atual, né? Não é somente daquele tempo do profeta, mas é de hoje, quando que com alguém que volta para a sua essência, para o sentido mais profundo da vida, começa a restauração, a recompor e reconstruir, porque é isso que Deus quer. Então que nós possamos olhar como aconteceu com o povo de Israel, como aconteceu em Jerusalém, que nós também hoje, recomecemos esse processo de restauração da nossa vida pessoal e também em torno de nós. E não é diferente o Evangelho, que Jesus é questionado, os discípulos de João e dos fariseus, por que os nossos fazem jejum e os de vocês não? Isso não precisa. Quando eu estou, não precisa. Porque eles estão comigo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, não precisa fazer penitência, que quando existe a presença de Jesus, existe a presença do amor, existe a presença da paz, existe a presença da verdade, existe a presença da justiça. Então existe tudo que é bom e que é necessário, porque Jesus é tudo isso. Agora ele diz, quando eu não estiver, aí vai precisar muito esforço, muito sacrifício, muita penitência. Mas ele só estava fisicamente, estava nesse momento como homem Deus. Mas ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então significa, ele deu a vida, foi para junto do Pai, mas prometeu que está conosco. E como Jesus pode estar presente hoje também, para que esse esforço, que muitas vezes de penitência e sacrifício, ele não seja tão exigente, então a gente percebe, quando a comunidade cristã, quando a família realmente cria as condições para ter a presença de Jesus, não precisa muito esforço, não precisa muito sacrifício. As coisas funcionam, as coisas acontecem. E quais são as condições para sermos merecedores da presença de Jesus? E aí ele mesmo fala, é se querer bem, é se perdoar, é recomeçar, é viver a fraternidade, é seguir aquilo que a palavra nos orienta, é viver também os sacramentos, é viver o amor recíproco, é viver, reconhecer o rosto de Jesus em cada pessoa. Então, a palavra nos dá as condições, a igreja nos orienta dando as condições, o amor que devemos ter entre nós nos dá as condições. Quando vivemos essas condições essenciais, Jesus se faz presente, aí Ele mesmo dá a luz necessária, Ele mesmo reconstrói, recompõe, restaura a nossa vida pessoal, restaura a nossa família, restaura a sociedade, e aí tudo se torna novo. Tudo se torna novo. E é o que nós presenciamos, experimentamos também, nas nossas comunidades, em outras comunidades, em qualquer comunidade de fé, que cria as condições para ter a presença de Jesus, é como quem não precisa muito esforço. As coisas acontecem, as coisas funcionam. A gente vê o processo também de restauração, de recuperação, ele acontece e às vezes nem se percebe. Quantas vezes conversando com vocês e com outros, pergunto, nossa, já passou 6 meses, já está terminando o ano, eu nem me dei conta, nem tive crises, assim, fora daquilo do normal, de um processo, porque me parece o ambiente, a vivência, a atividade, a vivência da palavra, a vida de oração, o serviço ao próximo, o trabalho, a convivência, tudo isso se torna leve quando realmente tem a presença de Deus, e aí o milagre da recuperação, o milagre da transformação, o milagre da vida nova, Jesus faz. Então, o milagre, Ele sempre fez e continua fazendo. A nossa parte é criar as condições, criar ambiente para isso. Então, hoje, a palavra de Deus nos dá esta tarefa. Qual é a minha parte? Qual é a minha tarefa de criar condições para que Jesus se faça presente, para que haja realmente esse odre novo, para que haja realmente essa roupa nova, que tudo seja novo e essa renovação ela seja de dentro.
E aí, quando há essa renovação de dentro, em torno as coisas começam também a se transformar, as coisas começam também a se renovar. E graças a Deus, vamos escutar os testemunhos, as experiências desse processo de restauração, de renovação, de transformação, por causa da presença de Jesus. Porque Ele é quem faz, Ele é quem realiza. Mas nós temos esse compromisso, criar as condições. Então, não guardar rancor, não ficar alimentando um passado, que não edifica, um passado que só teve destruição. Pensar no novo, como eu posso ser uma pessoa nova a partir de agora. E não misturar também. Então Jesus fala, aqui ele dá uma orientação muito boa. Não, às vezes queremos misturar um pouquinho de mulher velha, homem velho, com homem novo. Não dá para misturar. Não dá para caminhar. Ou se torna uma pessoa nova e elimina tudo que é do passado e tem realmente conduta nova, pensamento novo, atitudes novas, ou então o processo de transformação não vai acontecer. Então Jesus deixou claro, não se mistura uma coisa com a outra. Remendo novo, em roupa velha o rasgão fica maior. Então, se eu usar um pouquinho de mecanismos, manipulação, atitudes velhas para tirar vantagem, e dizendo que é uma pessoa nova, não funciona. Mais cedo ou mais tarde, tudo se desmorona. Ou é de dentro, sincero, verdadeiro, e ter uma atitude nova, autêntica, e aí sim vai para frente, e tudo vai acontecer, tudo vai ser restaurado, reconstruído, ou então as coisas não vão funcionar. Então essa é a palavra de Jesus. É isso que ele diz. Não funciona misturar as duas coisas. Isso ajuda a gente a fazer um exame de consciência, e ver como estão nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, se estão em acordo com o pensamento de Jesus, de se renovar e querer tudo novo, ou não. E aí, claro, cada um vai criar essas condições conforme o seu coração. Então, que o Pai do Céu ajude a cada um de nós, a criarmos as condições para sermos merecedores, merecedoras da presença de Jesus e que Ele continue fazendo o milagre de formar homens e mulheres novos, formar uma família nova, formar uma sociedade nova, uma comunidade nova. Aí outra vez conversando, com uma, só para exemplo também para orientar, eu sei que tem muitos, que estão acompanhando aí também das fazendas, se torna uma pessoa nova, vive a palavra, e depois vai sair, quer construir um relacionamento. Aí eu perguntei, onde você foi encontrar um relacionamento? Então, eu fui encontrar um relacionamento lá numa boate, numa festa, numa situação. Eu disse, meu amigo, ele realmente foi, encontrou, mas não durou e recaiu. Voltou a estaca zero. Então não funciona o novo com o velho. Você vai encontrar um relacionamento novo, num ambiente de uma comunidade de fé, numa igreja, numa comunidade, alguém que está buscando a vida nova. Aí sim funciona. Então buscar um pouco do antigo e misturar com o novo é desmoronar, é a destruição. Então, que Deus dê também a cada um de nós aqui o discernimento nesse sentido. Quero ser uma pessoa nova, então relacionamentos novos, ambientes novos, sadios, pessoas que comungam do mesmo Espírito, aí sim, tudo vai ser novo e tudo vai ser renovado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.